Olá, amigos da UP TV. Estamos mais uma vez com vocês no nosso programa Missão Educar, onde a principal estrela é a educação. E você é participante crucial para nós. Mande sua notícia, sua pergunta, sua opinião para o nosso e-mail, participe@uptv.com.br. Ou então mesmo no site onde você está nos vendo aqui, tem um campinho ali embaixo para você participar. Clique ali e participe e nós receberemos a sua mensagem e vamos conversar no ar com você. O que nós queremos é que todo mundo traga para nós e para quem está nos vendo mais informação, mais opinião e até mesmo experiências do que você vem fazendo aí ou observando em relação à educação. E ao meu lado, como sempre, aqui, o nosso professor Dirceu Moreira, o nosso pedagogo e psicoterapeuta, que tem muita novidade para falar para a gente hoje aqui depois sobre o seu livro, né, professor? Bom, em primeiro lugar, agradecer aos nossos internautas, né? Os dois temos, e dizer que hoje nós vamos ter um assunto aqui muito interessante, que é uma das coisas que eu sempre discuti com professores, que é a questão do ensino à distância, de que maneira ele se proliferou no Brasil de tal ordem que o próprio Ministério da Educação hoje está tentando reverter, porque a situação se propagou e se perdeu em termos de qualidade. Então, ele passa a ser uma ferramenta auxiliar fundamental e importante. Desde que a gente tenha os participantes do IAD, não espere apenas o resultado do professor, mas o nível de maturidade de cada um deles individualmente no processo. Nós vamos hoje estar falando desse assunto que eu considero, assim, na atualidade, fundamental, porque ele está presente em tudo. De norte a sul para eles no mundo todo, e nós estamos numa web. E web significa que eu estou falando com o mundo todo agora. Qualquer lugar que alguém sintonizar vai poder estar assistindo o programa Missão Educar. Sem dúvida, e lembrando, já que o professor disse aí sobre essa atração importantíssima de hoje, que é essa conversa sobre a EAD, né, que a EAD é algo muito importante para o Brasil de hoje e para o mundo inteiro. Nós teremos aqui também uma conversa sobre andragogia, falaremos sobre o livro do professor, o novo livro do professor, e também vamos fazer para você agora uma pergunta para você mandar um e-mail para a gente aqui, e a gente chegar a uma conclusão. O que é que você espera para a educação nesse 2014? O que é que você espera para a educação nesse 2014? O sonho sonhado sozinho é um sonho, mas sonhado em conjunto, quem sabe vira realidade, né, professor? Eu acho que continuar sonhando para 2014, a diferença de nós adultos sonharmos é que, obrigatoriamente, nós temos que estar com os pés no chão. A criança ainda sonha em um mundo de fantasia. O nosso, nós temos que sonhar com um mundo de realidade. E o Brasil não pode adentrar a 2014, 2015, já devia ter muito antes, com um investimento na área de educação, mas eu me refiro aqui a investimento que não seja somente um investimento pensando, por exemplo, nos aspectos materiais da instituição. Tudo isso é importante, mas um professor valorizado, ele dá aula embaixo de uma árvore. Motivado. Sem dúvida. E essas crianças que estiverem lá motivadas vão aprender. Então, a tecnologia é fundamental, porque a escola de corpo, e alma e espírito pega essas três vertentes. Então, nós temos que pensar numa educação onde a gente tem que parar de achar que a educação é uma responsabilidade única da escola. Não. É a escola, é a família e a sociedade. É todos pela educação. Daí tem o próprio site, tem uma própria instituição que trata exatamente educação para todos. Todos pela educação. Muito importante. E, aliás, nós estamos aqui também participando, né? E queremos que vocês todos participem conosco do nosso Missão Educar. Lembrando a vocês que nós temos uma página no Facebook, um grupo no Facebook chamado Missão Educar. Entre lá, veja as postagens, participe também, traga a sua opinião, a sua notícia, enfim. Nós queremos ter um grande intercâmbio aqui. O Brasil é tão grande, tem tanta experiência acontecendo por aí, em todos os níveis de educação. Participe e a gente vai trocando, né? Então, alguns saberão de outros, outros saberão de uns, e nós vamos aí, todo mundo adquirindo um pouco mais de experiência e vendo que dá certo, as soluções positivas, né? Agora, quanto ao que o professor falou agora há pouco sobre investimento, é bom lembrar que você que está nos vendo, seja você professor, diretor, coordenador, pai, aluno, não importa. Você pode fiscalizar também a eficácia dos recursos na educação, porque não basta apenas recursos, milhões e milhões e milhões.
é necessário ver como é que esses recursos chegam na ponta, né, professor? Olha, a escola é um bem público, é um bem da comunidade. Mesmo porque essa escola acolhe quem? Acolhe lá dentro o aluno, que por trás do aluno tem uma família. Então nós somos corresponsáveis com tudo isso. A participação da família no processo de ensino-aprendizagem não é lá nós substituímos a escola, mas nós estamos aliados, nós somos parceiros da escola na busca de administrar melhor esses recursos. E outra, se alguém tem a possibilidade, está sabendo de alguma coisa errada na educação, que o denuncie, que se faça da mesma maneira como vem acontecendo. Nós já veremos, de um determinado momento, esse país entrar na ordem que ele tem que entrar. Se não vai pelo amor, vai pela dor. Mas a dor aqui que a gente está falando não é a dor de derramar sangue. É a dor da luta, da busca, da perseverança para a gente mudar a realidade do nosso país. Conversava há pouco ali fora, quando aquele senhor se referiu, não me recordo o nome dele, falou assim, eu falei que o nome do programa era Missão Educar, era educação, puxa, finalmente alguma coisa, alguém tem que fazer alguma coisa pela educação. Então, quem sabe nós estamos fazendo aqui de formiguinha, mas é uma formiguinha de formiguinha que a gente constrói o edifício, né? Ah, sem dúvida. Então, olha, lembrando a vocês, nós estamos aqui todas as segundas-feiras, às 18 horas, na UpTV. Então, você marque esse encontro com a gente. E se você não puder ver no mesmo horário em que a gente está no ar, você pode vir depois. Nós estamos aqui on demand também, para que você possa assistir em qualquer dia, em qualquer hora, em qualquer dos nossos programas. E até passar para os amigos também o link, né? Para que isso se espalhe e a gente vai se juntando aí naquilo que o professor falou, que é todos pela educação. Então agora vamos aproveitar a oportunidade, né, para falar de mais uma contribuição do professor Liceu Moreira para a educação. Ele está lançando, já sabemos, já falamos em outro programa anterior, um novo livro, né, que também é um livro em favor da educação, só que nós queríamos aprofundar um pouquinho mais hoje, professor, sobre esse seu livro, né, que aliás eu peço ao nosso Odair, como sempre, muito colaborativo, para aproximar a câmera aí, para ver se consigo, eu não sei se está bom assim para ele, está meio torto, mas, professor, enquanto ele está aqui mostrando, né, a gente queria saber do senhor qual foi a inspiração desse livro, qual o motivo desse livro e em termos gerais, o que ele pretende contribuir em termos de novidade aí para as pessoas. Bom, em primeiro lugar, nesse livro, eu me inspirei bastante nessa questão da inclusão e sempre verifiquei, nós estamos falando da inclusão muito sobre o aspecto físico, mental, mas o aspecto da inclusão do lado psicológico, da desestruturação do processo, de valores de dentro da sociedade, consequentemente dentro do núcleo da família. E aí eu comecei pensando assim, aquilo que eu aprendi com o professor Henrique José de Souza através dos seus ensinamentos, que é o setenário humano, o setenário fala do corpo, de alma e de espírito. Eu falei, puxa vida, acho que está na hora de eu encontrar alguma coisa. Aí veio o momento de inspiração de falar assim, é aqui, é a escola de corpo e alma e espírito. Na medida em que corpo representa toda a estrutura física, por exemplo, da escola. E que o corpo pode representar a mim mesmo, enquanto pessoa. Mas depois vem a questão da alma. Quem é que dá alma para uma escola, que dá vida para uma escola, se não são as crianças? E depois de quem é que dá a questão da inteligência, se não são os seus próprios educadores que ali estão? E eu falei assim, poxa, eu preciso construir algo diferente, porque tem muita coisa sobre inclusão. E eu quis fazer essa inclusão do aspecto psicológico. E depois optei por escrever algumas histórias no sentido de ajudar. Então o professor tem a história que ela relata o processo de inclusão ou de exclusão. Então aquela história, o professor pode trabalhar com um aluno na sala de aula, ele pode trabalhar com os seus grupos, pode trabalhar até com as crianças de idade digamos, depois de alfabetizada, nem que elas não estejam, o professor pode contar. Agora eu vou contar uma história para vocês sobre o quilombolas, porque a exclusão, e aí tem uma história. E eu procurei fazer isso, que eu falei, eu tenho que encontrar um diferencial, porque já tem muitas contribuições e boas contribuições a respeito do assunto. E a capa desse livro foi uma coisa que começou a vir na ideia, eu pedi para a Giovana me ajudar. E aí a Giovana pensou numa flor, e nós lembramos da flor do lótus. E essa flor do lótus que aparece na capa do livro,
O lótus é o aspecto mais divino, mais sagrado, tanto é que ele dá no pântano. E um pântano onde essa flor sai de lá imaculada e limpa. Então nós o ser humano focalizando aqui, isso. Né, a capa. Então o senhor pode explicar novamente para o nosso espectador a simbologia da capa? Ali você tem, na capa você tem a flor do lótus numa mão. Aquela mão representa o aspecto material. A flor do lótus representa a questão da espiritualidade. E por trás você vê que está aurelado por uma lua. E a lua retrata o aspecto emocional. E aí então nós temos corpo, alma e espírito expresso, que foi a minha filha Giovana que acabou montando toda essa estrutura da capa. Então, olha, muito bem. Tivemos um pouco mais de informação sobre esse livro. Vamos falar depois um pouquinho mais sobre ele, mas olha, para quem tem interesse em procurar o livro, chama-se Incluir de Corpo, Alma e Espírito. A Escola 3.0, da editora WAC. Se você for na internet, WAK, você vai achar o livro do Dirceu Moreira lá, é o mais novo lançamento, que inclusive tem lançamento internacional, né, professor? Né? Nós estamos aí com um lançamento em Angola também, né? Eu tive o privilégio, nós o iremos entrevistar, né? O professor Serrano Freire, um grande educador, e ele tem um intercâmbio, a empresa dele, o instituto dele tem um intercâmbio com Angola, e eu recebi esse convite para estar lá, e coincidiu, obviamente, com o lançamento do livro. Então nós vamos fazer simultaneamente. Mas como se a Web TV vai para o mundo todo, já está lançado ainda em nível mundial, pronto. E depois, fisicamente, de espírito e alma, ele está lançado mundialmente. Agora, de corpo, a gente vai fazer em São Lourenço, depois de conversar com a Liliana, fazer aqui, depois a gente faz também em Angola. Muito bem. E eu repito a todos que estão nos assistindo, que o programa Missão Educar, ele está aberto a patrocinadores. Se a sua empresa, a sua entidade, enfim, se a sua organização pretende associar o seu nome a um programa como este, um programa que tem uma missão tão nobre, né? Você pode tanto estar no ramo de escola, de educação, como também não estar, basta nos contatar. Você pode contatar a UP TV, ou pode entrar em contato com o Dirceu Moreira. Aliás, eu vou dar o site do Dirceu também, para quem quiser ter o Dirceu numa palestra, num seminário, num curso, numa orientação, num evento educacional, que é o www.dirceumoreira.com.br. Através desse site, quem tiver interesse em conhecer as possibilidades de patrocínio do nosso programa, de apoio, é só entrar lá, fazer o contato, nós atenderemos com muito prazer. Nós estamos montando uma grade de patrocinadores e apoiadores do Missão Educar, que neste ano de 2014 estará completa, né? E a gente quer sim divulgar aqueles que já apoiam a educação. Então agora, professor, nós anunciamos aqui a EAD, o senhor já levantou aí uma certa... um lado da coisa, né? Esquentada, né? Já demos uma aquecida, né? Direcionada. Então, eu vou fazer o contraponto, né? O professor falou da qualidade e eu digo, olha, eu tenho certeza absoluta que no Brasil a EAD é uma necessidade. Eu sei de muita gente talentosa que quer estudar e está longe de qualquer coisa, especialmente na área na Amazônia, que, para quem não sabe, é quase metade do país, ou a metade do país, onde tudo é longe, transporte para o rio, tudo demora dias para chegar, e a pessoa não consegue estudar porque não tem ali aquele ponto de ensino para ele, né? A gente conhece gente que muda de estado, muda completamente a sua vida para poder estudar. E a EAD vem atender essa necessidade. E a tecnologia hoje favorece muito. A EAD hoje ela chega com uma qualidade de som, de imagem perfeita. Então temos esse contraponto, né? Agora é certo que quando a gente encontra pessoas de boa vontade, né, professor, a gente tem essa solução, não é? Qual é o ponto de confluência? Qualidade versus atender necessidade, né? Então, professor, agora é com o senhor. Vamos falar com o Fernando Lessa, nosso convidado de hoje. Ele está aí já a postos. Boa tarde, Fernando. Boa tarde. Opa, boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Então, o Fernando, ele trabalha com a EAD, ele tem uma boa experiência em relação a isso. E eu vou deixar, então, nas mãos do professor Dirceu Moreira, 2 professores aí conversando, né? Tá certo? Para que vocês, então, tenham uma conversa muito rica para o nosso internauta.
Então vamos começar massacrando, já que ele tem uma grande experiência, vou aprender um pouco já com essa sua colocação aí. Meu caro Lessa, professor também, evidentemente trabalhando com EAD, né? Como é que surgiu essa ideia de você trabalhar? De onde que veio esse momento? Foi uma necessidade ou um ideal? Como é que surgiu isso? De você ter uma empresa e trabalhar com ensino à distância? Vamos lá. Bom, boa tarde, obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Eu tenho uma empresa de treinamento já há 22 anos, a Digicad. E o nosso negócio, a nossa atividade é treinamento na área de tecnologia. Então, a gente ministra mais de 40 cursos diferentes de softwares de muitas áreas, né? O carro-chefe nosso é a área de CAD, por isso o nome Digicad. E então, o que acontece? Em 2011, quer dizer, 2 anos atrás, eu coloquei no ar um site, foi um piloto que a gente fez, de cursos de tecnologia online. Então, hoje a gente oferece um curso de AutoCAD pela internet. E pela experiência que a gente tem presencial, quer dizer, ensinar tecnologia foi um desafio grande, né? Quer dizer, poxa, fazer em AD é muito diferente, né? Então, eu comecei a buscar conhecimento, participei de um congresso em 2011 da ABED, Associação Brasileira de Educação à Distância. Foi muito interessante, muito esclarecedor. Inclusive, ano passado eu tive também. A versão ano passado foi em Manaus. E você estava falando da Amazônia agora em relação a EAD. Para vocês terem uma ideia, o ensino fundamental da Amazônia, eu conheci lá o diretor de tecnologia da Secretaria de Educação do Estado do Amazonas. E eles têm uma rede via satélite, porque nem internet chega em alguns lugares. Às vezes o cara tem um gerador a diesel com uma antena de satélite para receber um sinal de vídeo lá. Legal. E se não fosse esse recurso, eles não conseguiriam atingir as metas do governo federal de atingir 100% da população para ensino fundamental. Então, tem lugar que não dá para chegar ao professor todos os dias. O professor consegue ir lá uma vez por semana. O restante do conteúdo é dado à distância. Então, você vê, mesmo no ensino fundamental, por uma extrema necessidade, sim, nesse caso, eles têm que usar. E na minha área, quer dizer, então, o software como AutoCAD, Excel e outros que a gente ministra treinamento, muitas vezes tem pequenas cidades ou regiões que não têm um centro de treinamento que ofereça isso. E o estudante ou o profissional, ele precisa ter, de alguma forma, acesso a esse conhecimento. Então, a gente lançou esse piloto, ele teve um relativo sucesso, mas eu aprendi muito com essa primeira experiência, né? Simplesmente um vídeo explicando como utilizar um software, demonstrando como se utilizar os comandos, né, para fazer determinadas operações, funciona? Funciona. Mas como você falou, professor Dirceu, depende muito de uma, vamos dizer assim, é quase como um treinamento autodidata, porque depende muito da vontade ou da determinação. Eu quero aproveitar e vou jogar, treinando. Já que você falou autodidata, eu vou jogar em cima de você uma outra coisa seguinte. Lessa, emenda aí, quais seriam, já que você falou, quais são os pré-requisitos, então, para uma pessoa dizer assim, eu vou fazer um curso de EAD? Porque deve ter uns pré-requisitos mesmo. Não é nem se ela tem o nível de escolaridade, estou falando no outro mais, num pré-requisito no outro sentido. Vocês é exigido isso, tem uma entrevista, é feito alguma coisa, ou simplesmente a pessoa se inscreveu, ela é aceita? Pois no site a gente coloca lá o pré-requisito, por exemplo, para um curso de AutoCAD, tem que ter conhecimento em desenho técnico, pelo menos saber interpretar um pouquinho de desenho, porque como é que você vai usar uma ferramenta que é para desenho se você não tem uma base mínima, né? Tanto é que a gente até disponibiliza algumas videoaulas de fundamentos de desenho para quem não tem esse pré-requisito. Mas vai muito, na verdade, assim, do nosso atendimento, explicar isso para as pessoas interessadas. Normalmente, a gente tem um contato, não fica
raramente é uma compra automática, né? A pessoa entra e compra. Às vezes até acontece, e normalmente até a evasão é maior, né? Então, o que você perguntou tem total procedência. É necessário explicar e ter um nivelamento. Bom, comece o curso, mas pelo menos o Windows, mexer no mouse e desenho técnico você tem que saber, né? Mas a gente percebe o seguinte, o grau de evasão é muito grande. Pra vocês terem uma ideia, a cada 100... Por quê? Porque as pessoas não têm uma disciplina, acho que é uma coisa cultural brasileira. Isso. Você tocou no ponto que... Tanto é que a gente está reformulando o negócio em função desse aprendizado. Porque a gente conseguiu até estabelecer um diferencial, a gente conseguiu fazer um corretor automático de atividades práticas, de desenhos elaborados no AutoCAD. Nosso servidor, por exemplo, o cidadão vai lá, assiste uma videoaula, aprende um conceito, pratica, e nessa prática ele consegue, dentro do AutoCAD, submeter aquilo que ele fez para correção. Então, a gente já ativou um plugin que a gente fala lá, que ficou observando o que o aluno fez. E compara com o gabarito no nosso servidor e devolve uma nota. Então, a gente consegue devolver para ele um feedback. Qual o percentual de acerto nas medidas do desenho, nos tipos de objetos geométricos e na quantidade de objetos. Já dá uma boa referência de como é que ele foi. Porém, a gente percebeu o seguinte, para alguns isso acabou sendo assim, um divisor de águas em termos de potencializar essa questão de disciplina. Porque aí a pessoa não tirou a nota 100% lá, desanima e não continua. É uma ferramenta fantástica para acompanhar o desempenho dele à distância. Porém, a gente percebe que tem que ter uma intervenção humana no processo. Isso. Então, eu gostaria de saber, complementando o que o professor disse, a mulher perguntou, Lessa, para você, né, qual é o aluno ideal em termos de atitude? Quando a pessoa, aquele aluno, você sabe que se ele for daquele jeito, ele vai permanecer, ele vai chegar até o final. Aquele que tem muita necessidade, por exemplo. É interessante, o foco do negócio foi para estudante universitário, que está cursando ou finalizando, ou recém-formado, cursos de engenharia, arquitetura, etc. Quem que demonstrou mais interesse e vamos dizer assim, mais perseverança para finalizar? Marceneiros, serralheiros, pessoas mais velhas, né, que na verdade assim, passaram da época de um treinamento formal numa faculdade, mas que precisam daquele conhecimento específico para a sua atividade de negócio. Então eu tive o primeiro que finalizou, até ele fez um depoimento interessante, uma pessoa do Sul, que falou, olha, no começo, esse corretor, eu fiquei até com raiva dele, porque eu não conseguia... Mas eu vi que ele funciona. E aí eu resolvi... E quando eu comecei a acertar, eu resolvi até o fim. E foi ótimo, porque aí eu aprendi para valer. Mas o esforço é necessário. Né? A gente começa a perceber, uma das coisas que eu vi muito assim, as pessoas começam e não terminam o que elas se propuseram a fazer, porque ali não tem essa questão do comprometimento e se exige um pouco de questão de maturidade. Agora, maturidade nada a ver com a idade. Tem gente de 30 que não tem a maturidade que tem o de 16 para fazer as coisas. Mas ainda no seguinte, do outro bloco, eu vou ter uma pergunta aí bem crucial assim, para fazer a você também. Você quer complementar? Então, eu gostaria de saber, hoje, né, se você tem aí algum dado sobre estados que tem mais procura por esse tipo de curso, né? Claro que você tem aí algumas matérias, algumas disciplinas na sua escola. Você tem 40 cursos. Não, 40 cursos na Digitrem. Presencial. Né? Presencial, né? Na Digicad. Tem quantos na Digitrem? Na Digitrem, por enquanto, esse curso de AutoCAD, que ainda a gente está nesse piloto, esses 2 anos estão sendo um aprendizado aí para a gente. A gente está com a plataforma praticamente pronta, nova, vai ser lançada agora em janeiro ou fevereiro de 2014. Aí já tem uma série de novidades. A gente vai estar mudando o método bastante. Né? Na verdade, vocês estão buscando o melhor caminho possível, né, para funcionar bem. Então, você tem hoje, vocês trabalham, alguma estatística assim você falou que tem uma pessoa do Sul que fez o curso, né? Quais são os estados que você percebe que tem procurado mais esse curso de vocês? Olha, a gente tem alunos de quase todos os estados,
mas a gente teve um destaque para São Paulo, Paraná, Bahia. Teve muitas cidades assim abaixo de 20 mil habitantes pulverizadas nesses estados aí, principalmente nesses, mas quase todos. A gente não teve assim Amapá, Roraima, tivemos alguma coisa na Amazônia também, tanto Amazonas quanto Pará. Então Mato bem Grosso, diversificado. Bem diversificado, né? Mas assim, existe um perfil de pequenos municípios, né? Que tem uma carência maior, não tem um centro. Mas tivemos também na capital, São Paulo, aqui no ABC. Mas é interessante, Serrano, é como vocês, de uma certa forma, se perceber isso, de como é que vocês quebraram um paradigma de que, puxa, isso é coisa para a juventude, isso é coisa de outra geração, e quando você passa a ter exatamente o contrário, um grande número de pedreiro, marceneiro, pequeno construtor, pequeno comerciante, se interessando por uma área que eu diria assim que no primeiro momento bem complexa até para desenvolver, né? E isso vocês perceberam ou montaram já com esse propósito, ou é mais ou menos aquelas coisas que a gente fala, eu vou por aqui, aí tipo, nossa, tem mais outros caminhos, eu vou chegar no mesmo ponto. Vai perfurar petróleo e achar ouro. Exatamente. Foi mais ou menos isso. Demos um tiro num lado e acertamos outra coisa. Exato. Porque o foco, né, a estratégia do negócio, quando eu fiz o plano de negócios do e-learning, né, do EAD, foi para estudante. Porque a gente já tem uma experiência no presencial. A gente tem hoje, em termos de mercado, 35%. É um mercado mais corporativo, empresas que investem no seu funcionário e financiam e custeiam um treinamento presencial. 65% jovens universitários ou recém-formados, estão no começo de carreira, que investem em si próprios, né? Então, eu me baseei, vamos dizer assim, na experiência dos cursos presenciais. Mas tive essa surpresa no EAD. Né? Tive essa surpresa no EAD. E assim, a estratégia agora está mudando, mas faz parte, né? A gente começou uma atividade nova. E o mercado de ensino à distância, a atividade ainda é recente. Né? Apesar no Brasil ter algumas experiências muito boas, o Telecurso 2000, né? Foi lá atrás, os precursores. Exatamente. Né? Eu tive o prazer de conhecer o Dr. Lito, que é um professor doutor da USP, que é o pioneiro de educação à distância no Brasil. Ele é o presidente da ABED, da Associação Brasileira de Educação à Distância. Eu tive com ele em Fortaleza, no primeiro congresso que eu participei, em Manaus. Depois, quando eu tive também o prazer de conhecer o diretor de tecnologia da Secretaria de Educação lá. E ele é um entusiasta do ensino à distância, porque, apesar dessas restrições, né, dessa questão cultural que a gente comentou, para muita gente, o EAD é uma forma de inclusão. Né? Teve um dado nesse congresso que eu participei que eu achei muito, muito interessante. O Paquistão, que é um país pobre, até, vamos dizer assim, mais do que o nosso, né? Eles têm, como o EAD, uma forma de inclusão muito forte. Só que lá é escola aberta, o mesmo modelo que existe na Inglaterra, que é o pioneiro nessa área. O ensino é gratuito à distância. E dá diploma, etc. Logicamente, que alguns cursos de medicina não dá para fazer 100% à distância. Né? Imagina que complicado ia ser. Mas tem alguns cursos superiores que dá para se fazer 100% à distância. E existe uma experiência internacional grande nisso. O que o Dr. Lito sempre brigou nesses, acho que se não me engano, ele está 16, 17 anos à frente da ABED, que para o público que não tem acesso, que se tenha cursos à distância de qualidade, que incluam esse pessoal. Pra vocês terem uma ideia, o número que foi dado em relação ao Paquistão, em um ano eles formaram 2 milhões de bacharéis, ou 2 milhões de formandos a nível superior, né, graduação. O programa do governo atual está por esse caminho, né? Sim. Esse programa nacional de capacitação que o governo lançou, com a ideia de, em poucos anos, capacitar pelo menos 8 milhões de pessoas para as mais diferentes modalidades. Então, Fernando, como que vocês fizeram para driblar essa questão da qualidade, que o pessoal fala tanto? Depois desse aprendizado que a gente teve aí, né, com os nossos amigos marceneiros, serralheiros,
hoje eu tenho uma convicção em relação a ensino à distância na minha área, que é de tecnologia. Tem que ter o fator humano. Tem que ter algum tipo de acompanhamento ou de contato, mesmo que seja telepresencial. Telepresencial é a forma de transmissão, né? Quer dizer, é um conceito que é o seguinte, é síncrono, ou seja, o Dirceu está dando uma aula, eu estou aqui com o meu computador assistindo, mas eu consigo interagir. A aula é ao vivo, eu estou recebendo, né, uma transmissão dessa aula, posso via chat fazer uma pergunta, ter algum tipo de interação. Isso passou a ser algo, e não precisa ser 100% do curso dessa forma. Então hoje a gente, nessa plataforma nova, o que a gente pretende fazer? Uma sala virtual, onde eu tenha 3 sessões, por exemplo, um curso de AutoCAD de 40 horas, 6 horas vão ser como é que fala? O instrutor vai estar num ambiente de sala de aula de informática, sendo filmado, podendo mostrar os recursos do computador para o pessoal que está assistindo, os alunos interagirem via chat e o professor poder ver via TeamViewer ou outros aplicativos que a gente já testou, o que o aluno está fazendo. Porque isso é fundamental. Em sala de aula, o professor passa um exercício, então vão ser assim, sessões de revisão de exercício, de prática, né? Então, a parte conceitual, a gente tem os vídeos, para cada um assistir. Porém, com tutoria. Então, vai ter um e-mail chegando, né? Se alguém está monitorando esse treinamento, dizendo, amigo, ó, você vai ter uma aula de revisão, se você não tiver o pré-requisito das aulas de 1 a 8, né? E como a gente tem o corretor automático, que está monitorando como é que está o resultado prático dele, na hora da revisão você vai se dar mal, você vai perder, você tem direito só a 3 revisões. Então, as videoaulas, a interação via tutoria, né, o acompanhamento, e essas aulas de revisão de forma telepresencial, porque aí a interação é fundamental. E o professor, ele vai ter a condição, são sessões com no máximo 20 alunos, está observando o que cada um está fazendo no seu computador. Uma coisa que você está colocando e falar da questão da participação, da questão da maturidade de cada um, ainda, na sua percepção, você vê que eu vi aí que na parte tecnológica, você está dando uma descrição aí fundamental de acompanhamento, ou seja, de qualificação em termos de um curso de EAD. Mas ainda existe, que eu acho que isso é decorrente até de uma avalanche de tantos, para tudo quanto é lado, para tudo, em todo lugar, que isso chegou a hora da peneira. Mas ainda o pessoal ainda torce o nariz quando se fala de um curso à distância. Mas a experiência que você está colocando por um curso que é técnico, que eu imaginei que fosse muito mais difícil, né, até de você de acompanhar, então eu vejo que existe ali sim um monitoramento, um acompanhamento, uma avaliação também do professor. Ele só não está na sala de aula, mas existe esse tipo de acompanhamento. Agora, e esses seus formandos que já fizeram pelo EAD, você tem retorno deles do tipo assim, quando eles foram procurar um emprego, como é que foi? Foi bem aceito, que ele teve um retorno? Vocês têm algum retorno disso? A gente não tem uma estatística completa, né? Até porque a relação com o aluno EAD é mais tênue, né? É diferente do presencial. Mas a gente percebeu dos que, como a gente tem esse recurso do sistema de correção automático, a gente consegue avaliar como é que ele foi, né? E dos que completaram o curso, a gente percebe que eles foram bem sucedidos, né? A maior parte deles, na verdade, estavam buscando um aperfeiçoamento, não entrar no mercado de trabalho. Eles já estavam atuando em algum mercado, precisavam complementar a sua formação. Agora, o dado que para a gente foi assim, muito desanimador, e por isso um alerta para essa mudança toda de metodologia, é que nós tivemos uma evasão de 70%. Ou seja, a cada 100 alunos que compraram, 70 não concluíram. Você tinha os motivos? Você conseguiu identificar? Boa parte porque por desânimo mesmo. O pessoal desanima. E aquilo que a gente comentou, por falta de estabelecer como objetivo, não, vou fazer. Perseverança, determinação. E porque realmente sozinho
né, isso é cultural do brasileiro, é mais difícil. Né? Quando você está em sala de aula, puxa vida, eu não vou faltar, estava até doido para faltar, o professor vai ficar chateado se eu faltar. O computador não está nem aí, né? Então, se você abandona o computador... E também tem as relações interpessoais, né? Sim. Quer dizer, forma um grupo de amigos, né? Sim, sim. Fazem trabalhos conjuntos. Então, realmente, o EAD é, de verdade, um desafio mesmo. Eu acho que o que você está nos contando aí deve ser, imaginei, professor, a experiência do Brasil todo. Alguns estão um pouco mais na frente, outros estão um pouco mais atrás, mas existe essa lida, né? Como é que eu consigo cumprir esse meu papel que me propõe e animar esse aluno, e eu sou obrigado a contar com uma disciplina que talvez ele não tenha, não é? O próprio governo sabe disso. Você que está na área, ele sabe. Tudo que se começa com um processo EAD novo, toda essa eclodice número enorme de cursos, de faculdade, todo quanto é lugar, e isso vai dar-se uma peneirada. Por quê? Aí você está falando uma coisa, eu já vou entrar numa palavrinha que o pessoal confunde muito. Por exemplo, o que é a pedagogia? A pedagogia é a arte de ensinar as crianças. Eu não sei por que falam pedagogia empresarial se eu tenho um nome adequado para isso, que é chamada a andragogia, que é a arte de ensinar o adulto. Então, acho que aí a metodologia andragógica deve estar fazendo a diferença para vocês, e vocês devem estar falando isso. E eu sei que você tem uma experiência nessa jornada também, gostaria que você falasse alguma coisa disso. Vamos lá. Sem dúvida, assim, essa diferença é muito grande. Né? Se o pessoal que usa o termo pedagogia empresarial fosse lá no dicionário grego, né? Vai encontrar que não é. Ia ver que estava esquisito, né? Meus funcionários não são crianças, né? E, assim, eu tive uma experiência que foi muito interessante, foi um dos conceitos que eu trouxe para esse trabalho, inclusive do EAD. Eu, por 7 anos, eu fui facilitador de uma metodologia de treinamento do Sebrae, é um seminário que chama Empretec. É um seminário para empreendedores. Eu fiz o curso em 99, e aí eles me convidaram para ser facilitador, tal. Eu, por um período, eu ministrei como prestador de serviço do Sebrae, independente do meu negócio, né? Então, algumas vezes por ano eu dava cursos, são cursos dados em equipe, né? É um curso que não é muito tradicional, é um curso de mudança comportamental. Tanto é que, assim, quem faz, né, sai de lá, nossa, aquilo lá é como se fosse o pop, né, aquelas coisas, assim, porque é bem puxado, mas tem uma metodologia por trás fortíssima, né? Pra vocês terem uma ideia, esse treinamento foi elaborado por uma licitação encomendada pela ONU na década de 80, porque o PNUD queria ter uma metodologia para fomentar o empreendedorismo em países em desenvolvimento. Então, a metodologia é fantástica. E tão boa que permitia que empresários, no meu caso, eu não tenho formação em psicologia, né, em comportamental, pudessem ministrar essa metodologia. Por quê? O mais importante era que alguém que lidasse com esse conteúdo, que tivesse experiência na área empresarial, um curso de empreendedorismo, e o método se aprende fazendo, que é a base da andragogia. Isso. Então lá eu vivenciei isso. Então a gente começa na equipe como trainee, depois você vira um facilitador, depois um coordenador de equipe. Então eu passei por essas 3 etapas, né? E aí resolvi estudar. Né? Falei, bom, deixa eu entender o que eu estou fazendo aqui. Já sei como é que faz, né? Mas quais os conceitos por trás? Aí fui buscar, eu fiz uma pós-graduação, foi muito interessante, assim, para mim foi muito esclarecedora, que foi uma formação em dinâmica de grupos pela SBDG, Sociedade Brasileira de Dinâmica de Grupos. E uma das disciplinas, um dos conceitos importantes é a andragogia, que é o aprendizagem, o ensino, né, a educação, a arte de educar, como o senhor falou, para adultos. Né? E a gente, na metodologia do Empretec, a gente faz parte do curso, vai dizer que, resumindo bastante, as 3 premissas da andragogia. O adulto aprende se quiser. Diferente da criança, pode até pressionar a criança. Hoje está mais difícil, né? Segunda premissa, o adulto aprende melhor se o conteúdo do aprendizado tem alguma relação com a sua vida pessoal ou profissional. Então, por exemplo, você vai ensinar origami para um japonês, normalmente é mais fácil. Algum contato na infância, alguma coisa. Né? E terceira, e mais importante,
o adulto aprende fazendo. Ou seja, então, como eu vivenciei isso durante o Empretec, quer dizer, meu negócio é de andragogia, né? Quer dizer, treinamento em tecnologia, como é que a gente passa esse conhecimento? Os alunos praticam. Na frente do computador, pega o software ali, basicamente a gente tem um ciclo de aprendizagem que tem ali uma percepção, como é que usa o comando, uma compreensão, que é um exemplo que o professor dá, depois o cara se autoavalia fazendo, experimenta no exercício e tem um processamento, o professor dá um feedback. Olha, você acertou, você não acertou, vai por aqui, vai por ali. E a última etapa, a aplicação. Então, para mim, o resumo da ópera em termos de andragogia é essas 3 premissas e utilizar um ciclo de aprendizagem que tenha a experimentação e o processamento. Exato. E aí, eu minhocando as minhas ideias, falei, puxa, como é que eu levo isso para o EAD? Né? Então, a primeira ideia foi esse corretor automático. Eu achei que eu era o cara. Agora, o Gates do EAD. Todo mundo vai adorar esse negócio. Lê do engano, né? Quer dizer, mas foi um grande aprendizado. O corretor, ele é bom? Ele é bom. Ele atende uma das etapas desse ciclo de aprendizagem, que é o processamento. Então, feedback, como é que foi. Porém, quer dizer, falta algo que a andragogia consegue fazer muito bem presencialmente, que é estabelecer um comprometimento. Que a distância não dá. Depois eu fui acabar aprendendo um conceito, eu fiz um MBA na área de inovação e tecnologia lá na FIA USP, né? E tive contato com uma pessoa que hoje está desenvolvendo uma plataforma para andragogia, computadores de grupo. Uma coisa fantástica. Interessante. Baseado em pesquisas do MIT, de neurociências, quando eu tive essa aula, eu estava me achando Bill Gates, no EAD. Eu falei, meu negócio vai pro brejo. Aí você saiu de lá só Gates. Pois é, saí pelo Gates da direita. Que é o seguinte, o MIT eles fizeram um estudo que é o seguinte. Colocaram um capacete no cara que era um aparelho de ressonância magnética. Esse cidadão começou a fazer coisas do dia a dia. Inclusive, atividades de aprendizado, né, educativas. E aí eles conseguiram fazer uma leitura neural das redes neurais do cérebro, como é que funciona a irrigação do sangue, como é que movimenta todo o funcionamento cerebral durante a atividade de aprendizagem. E chegaram à conclusão de que a aprendizagem para valer, que tem significado, ela só acontece se tiver um outro ser humano junto. Nossa, esse é um... Nossa, isso é tema de uma outra entrevista. É verdade. Mas isso daí, independente disso, mesmo que você dê uma paradinha aí, fala um pouquinho mais disso aí, porque isso é fantástico, até o professor que estiver ouvindo, você fala assim, gente, uma máquina não substitui. São sempre ferramentas complementares, isso que nós temos que entender. Exatamente. Nós temos que usar todos os recursos na escola, dentro de casa regular, mas não existe nada no mundo que substitui essa presença. Você está dando um dado aí fantástico, científico. Eu falava mais de coração, agora eu tenho a razão. Então, eu estou até meio penalizado aqui, porque nós estamos aí para terminar essa entrevista. A entrevista boa é assim, passa rápido, né? E nós temos 3 minutinhos para a entrevista para depois a gente dar os recados finais e encerrar o programa. Eu não sei se o Lessa vai conseguir fazer esse milagre, de responder nesses 3 minutos ele consegue. Que o Disseu perguntou, e a minha perguntinha também, por favor, Lessa. Tá. Há uma grande diferença entre você injetar conhecimento em quem não tem conhecimento, que é a criança, né? Conhecimento novo. E você pegar um adulto que já aprendeu uma série de coisas que não devem mais. Esse é outro programa. Limpar e 3 minutos coisa nova na cabeça. Vai, super-herói. Você, agora você pode se sentir o Bill Gates na resposta. Manda ver. Vamos da resposta. JHS te inspira aí, vai. Vou tentar juntar as duas coisas. Assim, sem dúvida, motivar o adulto é muito mais difícil, né? Se ele não vê a aplicação daquele conhecimento, se não vê a prática, dificilmente ele vai topar, encarar, exercer o esforço para aprender algo, né? Então, sem dúvida, o que acontece? Num grupo, presencialmente, voltando à questão lá da neurociências, como é que funciona esse mecanismo? Nós estamos aqui nos olhando. Então, entre nós, um mecanismo foi acionado, que é o neurônio espelho. Então, esse neurônio espelho faz contato e ativa o sistema límbico, que é a base da emoção. Medo e prazer. Se o papo é prazeroso, a gente está dando risada, está gostoso, né? Foi rápido, gera aprendizado. Normalmente, se você vê uma pessoa que vê um brutamonte perto de você, na sua direção, teu corpo, sem você pensar, isso é instintivo,
a tua musculatura já está pronta para correr, para fugir. Ele espelha. Isso, neurônio, ele faz esse é o lado do medo. Então, basicamente, esse sistema límbico se gera emoção. Vamos lembrar as aulas de cursinho, aquelas aulas gostosas, aqueles professores, fazem aquele círculo. Você lembra, porque foi gostoso. Agora pega uma aula chata, maçante, você tem que decorar coisa. Putz, grilo. Então, essa é a base, vamos dizer assim, do conceito. Daria para a gente falar bastante. Né? Então, o que se faz? Qual seria, então, a resposta para o EAD? O que se pode chegar próximo? Então, essas aulas, onde o professor aparece grande, num telão, né, em polos presenciais, fala, e você consegue perguntar, ele responde para você, né, quer dizer, aproximando o ambiente de aqui agora, não é aqui, mas é agora, pelo menos. Você se aproxima disso, então gera alguns canais, abre alguns canais e melhora essa qualidade no aprendizagem. E o polo é agora essa você, ideia, né? O polo é essa ideia, não? De polo é essa ideia. Pessoas, né, que você falou. O MEC hoje exige que se tenha, no mínimo, se tenha aula telepresencial. Então você deu um dado que nós conversávamos antes. Existem alguns treinamentos à distância que regionalmente o pessoal se reúne ali a cada 2 ou cada 3 meses, onde há um presencial. É como se fosse mais ou menos assim, eu te conheço só pelo Face. Uhum. Aí eu vou lá e falo assim, olha, Lessa, ele existe, você não está ali na frente. Uhum. Aí tudo aquilo que ele leu a seu respeito, eu falo, pô... Gera significado. Gera um significado. Ou seja, gera o princípio do prazer. Aí eu posso espelhar você depois, porque eu lembro. Sim. Exatamente. Fantástico, é assim que ocorre também o processo com a criança. Daí o presencial, né? Não, e você falou, Dirceu, né, de professor Henrique José de Souza. Esses conceitos todos poderiam ser um começo de uma universidade biótica. Olha quanto conteúdo tem as pessoas que fazem parte. Exato. Mas que beberam nessa fonte, né? Essa parte andragógica, de uma certa forma, indiretamente, o professor Henrique ensinou o tempo todo. E tanto ele fez o pedagógico quanto o andragógico. Sim. E tem uma terceira vertente nisso daí, que não dá tempo, mas eu só vou colocar a palavra para depois você... o pedagógico com as crianças, o andragógico com o adulto, e a eutagogia, que é a arte de se autodirecionar. Então, o cara que tem competência eutagógica, ele vai conseguir fazer um EAD, porque ele tem maturidade. Então nós temos uma tríade, como sempre, uma tríade, mas no nosso tempo... Então, dá tempo de falar o telefone? Sim. Então nós agradecemos demais a sua presença aqui, essa entrevista tão deliciosa que nós tivemos. E eu queria, assim, os seus contatos, para quem tiver interesse em saber mais, conversar mais, o site, o telefone, né? Para que todo mundo possa ter acesso a essas informações. Bom, só para explicar, são duas empresas, né? A Digicad, o site é www.digicad.com.br, que é a empresa que a gente tem há 22 anos de ensino de tecnologia, né? Treinamento de tecnologia presencial. E www.digitraining.com.br. Telefone de ambas, 4121-6166. Como a gente está no mundo inteiro, né? O DDD 11. E Brasil 55. 55. Brasil 55. Muito obrigado, Lessa. Eu que agradeço. Obrigado, Lessa. Então, professor, restou aí um tempinho só para dar os últimos recados da gente, né? Só lembrar a todo mundo que nós estamos todas as segundas-feiras na UpTV às 18 horas. Você pode mandar e-mail para cá para a gente, para você conversar com a gente aí, né? Pelo participe@uptv.com.br. Visite o nosso grupo Missão Educar no Facebook. Olhe lá as postagens, olhe quem está participando. Muita gente interessada em educação. Participe também. E se você quiser conhecer o trabalho do professor Dirceu Moreira, fora das câmeras, que ele faz muito bem também, em seminários, congressos, aulas magnas e eventos educacionais, basta entrar no www.dirceumoreira.com.br. Nós estamos encerrando esse programa agora, agradecendo a sua presença com a gente. Lembrando que nós temos aí o professor Dirceu Moreira, eu, Augusto Serrano, nós temos a assistência de produção do Rodolfo de Andrade e temos a parte técnica com o nosso Guilherme Dias. Estamos também aqui sendo cobertos pela câmera maravilhosa do Clique ABC, que manejada pelo Odair, e temos a direção geral da Liliana Gonçalves. E você é o participante principal do nosso programa. E lembrar que na segunda-feira quem é que vai estar com a gente via Skype, né? Mas na verdade a gente vai deixar para depois. Ok? Um abraço a todo mundo para vocês aí. Até mais.